Fala pessoal, como é que estão as coisas? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Judô Tatame. Quem não é inscrito ainda, convido a se inscrever, deixar seu like nesse vídeo. Hoje nós vamos falar de mais um assunto desses de funcionalidade prática dentro do judô. Funcionalidade prática do judô. Eu já tenho muito tempo que eu estou querendo fazer uma espécie de curso de oficial de mesa, de sumulista, então gravei o de oficial de mesa esses dias. E tô gravando agora o de sumulistas. Sumulistas. E súmula, a gente do judô acha que súmula é um negócio só do judô. E não é. Várias outras competições utilizam a súmula. Na verdade, um chaveamento de Copa do Brasil, por exemplo, no final das contas é uma súmula, né? E o que é essa súmula? Bom, a súmula, antes de mais nada, a súmula é um documento. A súmula é um documento que oficializa os resultados de um evento esportivo, tá? Isso é o mais importante. E dentro de uma competição, por exemplo, de judô, que é a nossa área, eu acho que a súmula, o sumulista, é a alma da competição. Ele é o coração da competição, melhor dizendo. Porque ele é que dá ritmo à competição. Um bom sumulista é aquele cara que dá um bom ritmo à competição de judô. Isso aqui então, senhores, vai ser um workshop, vai ser um curso virtual. Esse curso é gratuito, vocês só precisam acessar aqui. Se gostarem, deixa o like, se não gostarem, deixa o dislike, não tem problema, tá? Mas, e se eu quiser um certificado sem ser dessa competição? Tá, desculpa, da competição não, né? Do nosso workshop. Se você quiser emitir um certificado, sim, a plataforma Sysmec emite esse certificado para você. R$30 é o valor. Eu vou deixar aqui as informações na descrição do vídeo, como fazer para emitir esse certificado, tá certo? Mas como eu sempre digo, muito mais importante do que o certificado é o conhecimento de vocês. Então, antes de entrar nas súmulas propriamente ditas, e eu vou deixar para vocês aqui um link do Google Drive para vocês baixarem súmulas em branco, para que vocês mesmos possam fazer essas súmulas em casa, estarem treinando, estarem imprimindo quantas quiserem, tá certo? Antes de mais nada, eu quero falar sobre essa questão que eu falei do sumulista ser o coração do campeonato. Eu acho o súmula uma função dentro da competição difícil. E aí eu quero trazer para a nossa realidade das competições regionais, das competições locais. Eu quero falar um pouquinho diferente das competições internacionais, por exemplo, da FIGE. Que eles geram uma grande organização. E aí vem cada luta por vez, né? Tudo televisionado, todo o sistema funcionando em conjunto. Então não é a realidade que eu estou tratando aqui não, tá certo? Porque súmula, como vocês vão perceber, vocês vão fazer em casa e vocês vão ver que a súmula não é difícil de fazer. Súmula é um negócio simples. Um lutou com 5, quem ganhou? Foi o 5, então o 5 passa para frente. O 3 lutou com 9, quem ganhou? Foi o 3. Aí o 3 enfrenta o 3 lutou com 7, né? Vocês vão entender porque eu falei corrigir de 7 para 9. O 3 lutou com 7, e se o 3 ganhou, na próxima rodada vai ser o 5 contra o 3. Não tem muita dúvida, isso é muito simples de fazer, né? Aí vamos imaginar que o 5 ganhou de novo, ele passa lá para a final. Aí do outro lado o 2 lutou com 6, aí o 6 ganhou. O 4 ganhou, lutou com outro, o 4 ganhou. O 4 lutou com 6, o 6 ganhou. Aí vai ser a final do 6 contra o 5. Vamos imaginar que o 6 ganhou, o 6 é o campeão. É muito fácil isso. É muito fácil. Então por que tantos erros de súmulas acontecem na competição, durante a competição? Porque nada é mais tenso dentro da competição do que a súmula. E aí, volto a dizer, estou falando daquelas competições locais, aquelas competições onde a gente não sabe que horas que a gente vai lutar, né? Nas competições da FIGE, nos sistemas internacionais, você já sabe que horas você vai lutar. Mais ou menos aquele horário é você. E você sabe que se você ganhar, vai passar tantas lutas até a sua próxima luta. Tudo isso já é muito organizado, porque eles já têm, desde muito cedo, a quantidade de atletas, né, que vai disputar. Essa quantidade normalmente não é tão grande. É sempre o mesmo sistema, o mesmo tempo de todas as lutas, visto que as competições são todas sênior ou são todas sub-18, né? Então você não precisa ficar alterando o tempo de uma luta para outra. Você tem poucas chaves acontecendo no mesmo dia.
na Olimpíada, por exemplo, é um masculino e um feminino acontecendo ao mesmo tempo. Então, você passa a ter muito mais controle daquele evento. Campeonatos locais, muitas vezes, acontecem várias classes no mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É muita gente ao mesmo tempo. E os espaços onde são feitos essas competições não são exatamente os mais apropriados. Existe, por exemplo, um ginásio em Madrid maravilhoso, que é um ginásio só do judô. Ele é todo organizado para ter competição de judô. E aí fica muito fácil de fazer a competição, porque já na entrada o cara já é direcionado para a área dele de pesagem, ele pesa, ele já fica numa área de concentração, ali já tem uma TV mostrando o que está acontecendo lá dentro. Então, assim, é outra realidade. Aqui no Brasil a gente sabe, a gente faz torneios normalmente em quadras e ginásios de futsal, de vôlei, né? Não existe um ginásio para judô. Na verdade existe, né? Lá na Bahia existe um, né? Lá em Lauro de Freitas, que ele foi construído especificamente para judô e outras lutas, né? Dá para ter outras modalidades, mas o foco dele é no judô, né? Então, mas é um único no Brasil. Então não é a realidade da maioria dos senhores. O que vai acontecer nesse caso? Muitas vezes os atletas daquela chave eles vão ficar próximos do sumolista e nada mais difícil para um sumolista do que aquela pessoa ficar perguntando: que horas que é minha luta? Eu vou lutar agora? Minha chave é essa aqui? Minha área é essa aqui? Minha área não é essa. Existem alguns campeonatos também, alguns estados, algumas regiões, algumas ligas, algumas federações que fazem com os atletas todos numa área de concentração e os sumulistas lá naquela área de concentração, né? Juntos. E aí o cara recebe um cartão vencedor, né? Existe esse formato também. Independente de um formato ou outro, o que atrapalha a vida do sumulista são duas coisas. A primeira é atender tantas pessoas, né? Não é só o aluno, às vezes, que chega para perguntar, não é só o atleta que chega para perguntar que horas que vai lutar. Que horas que eu vou lutar? Minha chave tá aqui, eu sou do menos... Às vezes o cara não sabe o peso dele e ele te pergunta se ele tá ali. Né? Você está falando de judô amador, né, gente? A gente não tá falando de judô profissional, não. Então, às vezes o cara não sabe o peso dele. Tem vezes que ele confunde até a idade dele. Porque fala assim, sub-13, por exemplo, aí o cara fala assim, mas eu tenho 13, então eu sou sub-13. Ou então ele ainda tem 12 naquele ano, né? Ele não sabe que conta é um ano de nascimento, né? Por exemplo, vamos imaginar, hoje nós estamos em março, né? Se você não assistiu esse vídeo nesse período, pode ter assistido depois, mas esse vídeo está sendo gravado em março, certo? E aí a pessoa faz aniversário em maio, então agora ela tem 14 anos, mas em maio ela vai ter 15. Mas ela vira para você e fala, não, eu sou sub-15. Eu sou sub-15 porque eu tenho 14 anos. Mas na verdade não. Na verdade essa pessoa já é sub-18 dentro das regras do judô. Então isso acontece toda hora, a todo momento, todo dia. Não tem o que fazer, senhores. Esses problemas são os que trazem dificuldade ao trabalho do súmula. Que lá dentro da competição, sim, é um trabalho muito difícil. Fazer o curso aqui, sentado na sua cadeirinha, relaxado, prestando atenção no que eu estou falando e só preenchendo ali a súmula, eu acho fácil. Eu considero muito fácil. Mas lá no Vamos Ver, eu acho o súmula talvez a parte mais difícil do campeonato. Ainda mais nessas condições que eu estou explicando para vocês. E um outro ponto que eu acho muito complicado às vezes para o súmula, que, bom, eu falei dos alunos, mas eu não falei do professor, que às vezes o professor vai lá te perguntar, né? Que horas que é a luta do meu aluno, que tá demorando a luta do meu aluno, que não sei o quê. É difícil, né, gente? Não é fácil, não. Não é facinho. E aí o cara é mais graduado que você, muitas vezes, porque o cara é um professor, o cara é um sensei. Aí como é que você vai tratar ele, né? Acontece isso demais. Imagino que deve estar acontecendo. Isso deve acontecer com os senhores. Estou falando aqui, vocês estão pensando que isso já aconteceu alguma vez com vocês. Né? Acho que esses são os pontos mais difíceis da vida do sumulista, né? Um aspecto relevante também é a questão da atenção. A gente não pode deixar de falar da atenção. Eu falei lá no curso de oficiais de mesa e preciso repetir aqui agora. A atenção de você marcar um resultado corretamente, por exemplo, de ter certeza de quem ganhou, quem perdeu. Então esse cara tem que marcar a pontuação, marcar às vezes a pontuação, às vezes o tempo, quando é uma chave um contra todos, né?
Mas mais importante que tudo isso é marcar quem ganhou corretamente. Porque quando você marca quem ganhou de forma errada, você gera um problema não só naquela luta. Esse é o ponto mais importante para um sumulista. Se o 1 lutou com 5 e o 1 ganhou, mas você o marcou 5, você está gerando um problema. Porque muitas vezes esse 5 vai lutar lá na semifinal contra o 3 e ele vai ganhar ali do 3, entendeu? E ele vai para uma final. E aí muitas vezes você só descobre que ele não devia estar lá na final. Porque o 1 ganhou. E hoje, na verdade, gente, é fácil de ver isso aí, porque todo mundo tem um celular. O pai tá às vezes gravando lá do lado de fora, o próprio aluno pediu para um colega mostrar, gravar lá do lado de fora. E aí o 1 ganhou do 5. E aí você não prejudicou só o 5, você prejudicou o 5 e prejudicou o 3. Porque o 1 vai ter que lutar com o 3. Pior ainda, e se o 3 tiver ganhado do 5? Aí o 3 chegou na final, o 3 às vezes já foi campeão e ele não ganhou do 1. Vocês entenderam? O 1 não perdeu no campeonato. Então você gera um problema que não envolve só aquela luta do 1 com 5, você envolve várias e várias lutas subsequentes. Então muitas vezes você não precisa só repetir uma luta, você precisa repetir várias outras lutas. É um gigantesco transtorno, é um gigantesco problema. Então a atenção de marcar quem venceu, ela tem que ser fundamental para um bom sumulista. E talvez por isso que, estando aqui sentados nas nossas casas, fazer um bom curso de sumulista é bom, mas na verdade só se aprende a ser sumulista na prática. Só lá quando o bicho está pegando, que as pessoas estão te incomodando e você vai mantendo a sua concentração, mantendo a sua postura para marcar corretamente quem venceu, quem perdeu e quais as pontuações, quando se pede, quando se é necessário. Tá? Então, antes da gente falar das súmulas, eu gostaria muito de dizer isso para vocês. Súmula, na teoria, é fácil. Aqui no curso eu acho que vai ser fácil para os senhores e para as senhoritas pegarem. Tem que parar de falar senhor, porque eu odeio que me chamem de senhor. Tem que parar de falar senhor. Para que vocês dominem isso aqui. Mas a verdade é que lá na prática é que vocês vão aprender literalmente, ok? Fora outros casos que eu não falei, por exemplo, a gente está tentando chamar um nome, você chama fulano, você chama Luísa, 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 e a pessoa não aparece, né? Fala o nome completo, chama no microfone, chama o professor da academia, e no final a menina estava lá no banheiro, ou às vezes no final a menina estava ali do lado, e estava escrito Luísa de Oliveira, e na verdade o nome dela não era de Oliveira, o nome dela era Luísa Oliveira. Acontece mais do que vocês imaginam. E essas coisas vão irritando você. E vai ao decorrer do dia te deixando muito, muito tenso. E quando eu estou tenso, eu estou mais propício a cometer erros. O processo de ser um bom sumulista ele envolve muita coisa. Não só que no final, quando eu tinha muitos alunos, e ainda tenho, que gostavam mais de trabalhar do que nas competições do que necessariamente competir. Porque no final também, quando você consegue realizar tudo, você sabe que você fez, que você trabalhou muito, mas que você conseguiu fazer um grande trabalho. Você sabe o quanto você foi importante no final da competição. Até mesmo porque súmula é difícil você trocar o sumulista no meio do campeonato. Mais difícil do que um árbitro, mais difícil do que um mesário qualquer, do que um outro oficial de mesa, né? O sumulista é muito difícil, porque você tem que ter terminado as chaves, porque continuar no meio é muito complicado. A gente tem que... O sumulista ele é o ritmo da competição, né? Falei para vocês que ele é o ritmo da competição. Se ele é o ritmo, se ele é o bate do coração, então ele precisa dar um ritmo também. Às vezes ele recebe várias súmulas e ele tem que dar ritmo na competição, porque se no final ele for fazendo... Se ele fizer uma súmula por vez, o que vai acontecer? Vamos lá. Existem algumas regras que o pessoal precisa entender. A primeira delas, por exemplo, é que um atleta ele tem que ter um mínimo de descanso entre uma luta e outra. Isso normalmente vai vir no regulamento técnico de cada competição.
mas é muito difícil que ele não tenha pelo menos um mínimo de tempo igual à luta cheia dele. O que você quer dizer, sensei? Vamos imaginar que seja no sênior. A luta dura 4 minutos, certo? Então, esse cara ganhou. Ele precisa ter no mínimo 4 minutos de tempo para poder lutar de novo. 4 minutos de descanso, pelo menos, tá? Acho impossível que não tenha pelo menos uma luta de descanso. Às vezes são 2, tá? Então, o que vai acontecer? Se você faz uma chave inteira, então você vai lá, faz quarta de final, aí você faz semifinal, aí você vai pra final. O que vai acontecer? Um cara vai ter terminado de lutar e você vai ter que colocar ele na final. Então aí você vai falar, pô, não posso fazer essa final direto. Então eu preciso puxar uma outra chave. Então, se você jogar todas as chaves e ir trabalhando com elas mais ou menos juntas, você não vai ter esse gargalo na sua competição. Isso é uma outra característica. Eu, particularmente, eu faço súmula até hoje. É uma função que eu gosto de fazer, inclusive. Eu gosto de fazer. Eu conheço muito professor que fala, não, eu sou faixa preta, não vou fazer súmula. Eu sou faixa preta quinto dan e adoro súmula. Vou fazer súmula pelo resto da minha vida. Eu gosto. Eu me sinto envolvido com a competição. Eu me sinto a parte mais importante da competição. Eu acho que súmula é a parte mais importante da competição. Então eu prefiro do que arbitrar. E eu gosto de arbitrar também, na verdade, mas eu prefiro ser súmula. Eu gosto desse ritmo de competição, sabe? Então, quando eu sou súmula, eu trabalho ou com 2 ou com 6 súmulas ao mesmo tempo. Então eu faço a primeira rodada de todas elas. Faço da súmula A, da súmula B, da súmula C. Depois eu faço a segunda rodada de cada uma delas. Depois eu faço a terceira rodada. Eu vou trabalhando elas e eliminando elas juntas. E aí eu recebo novas chaves. É assim que eu gosto de trabalhar, tá? Para você nunca ter esse problema de você ter que rodar o cronômetro e a área ficar parada para que o seu atleta que está na sua área tenha um tempo de descanso dele. Perfeito? Então isso é um ponto relevante do controle que você tem que ter. Eu gosto também de manter os alunos, os atletas que eu estou trabalhando naquele momento bem próximos a mim. E para isso eu preciso explicar para eles. Eu preciso falar, eu estou trabalhando com essa chave. Entendeu? Então vocês fiquem perto de mim para eu poder chamar. Eu sempre faço quando eu recebo a súmula. É função da organização da competição te entregar a súmula já com os atletas. E eu peço para eles sempre para colocarem os atletas num determinado ponto, de uma determinada súmula e de outra súmula. E eu já aviso os atletas, olha, eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco, ou vou começar a chamar vocês agora. Perfeito? Isso é muito importante, a comunicação com os atletas. Tá? Um outro ponto que eu acho fundamental da vida do sumulista, e esse é um ponto que eu gosto de avisar os súmulas, porque às vezes o cara espera o resultado da luta para poder chamar a próxima luta. Eu não gosto. Eu gosto de ter ter lutas chamadas na espera. Eu gosto de ter 2. Sempre. Eu não gosto de ter muitas lutas, não. Eu sei de gente que coloca fila. Tipo 5, 6 lutas na sequência ali, na fila, certo? Não é a minha preferência. Eu, na verdade, eu gosto de 3 lutas. Eu falei 2, mas eu prefiro 3. 3 lutas na espera. Então eu tenho uma luta lutando e 3 na espera. Porque normalmente eu trabalho com 3 chaves, então eu tenho uma luta de cada chave, entendeu? Normalmente. É a minha organização. Mas tenham lutas de espera. Se você ficar toda vez esperando, e mais de uma luta pelo menos, porque às vezes você tá a luta rolando ali e você tá com a espera aqui. E aí, o que vai acontecer? Às vezes a luta terminou, a espera entrou, aí enquanto o pessoal tava vindo e você tá pegando o resultado, aquela luta terminou com um impom rápido. 5 segundos aqui entrou. Então você ficou com sua área parada. Isso vai te deixando nervoso, porque o árbitro vai virar e falar assim, a área está parada. Aí vai falar o gerente da competição e vai falar assim, a área está parada. Por que a área está parada? E aí você vai ficar nervoso, vai chamar qualquer luta, vai chamar uma luta que não estava na sua organização, e aí vai dar ruim para você. Então ser sumulista, olha que eu não sou exatamente o cara mais organizado da vida, mas ser sumulista é um teste de organização ao final das contas, né? Então, essa parte teórica eu acho que eu já explanei bastante para os senhores. Então tá na hora da gente colocar um pouquinho de prática, né? Vamos falar um pouquinho da parte prática das súmulas. Vamos colocar uma súmula aqui. Primeiramente, vamos falar um pouquinho dos modelos de súmulas, né?
que eu vou ter numa competição de judô? E assim, súmula, se eu aprendi a fazer súmula, eu sei fazer súmula de qualquer esporte, tá? Mas a súmula de... Aqui nós estamos falando de súmula de judô, então quais são as opções que a gente tem de súmula de judô? A gente vai ter o melhor de... Primeiro a chave simples, que é a chave individual. Às vezes só tem uma pessoa no peso, então eu só preencho o nome, chamo ela, a regra diz, cada competição vai ter a sua regra, mas no geral a regra diz que eu preciso chamar esse atleta tem que entrar dentro da área, receber o gati, e aí ele sai, entendeu? Então só tem lá no super ligeiro, masculino, veterano, 3. Tem um atleta só. Ele vai lá, ele entra, recebe o gati, sai, vai receber sua medalha. Perfeito? Segundo ponto, segundo tipo de chave, que é aquela melhor de 3. Então vai ter 2 adversários na chave só. Então vai ter o atleta número 1, o atleta número 2. Eles se enfrentam uma vez. Se um ganhou, na segunda luta, se o 1 ganhar de novo, campeão. Se o 2 ganhar, aí sim tem uma terceira luta. Ok? Então, melhor de 3, quem ganhar 2 primeiro, vence. Não tem muita dificuldade, né? Então são 2 chaves também que eu não preciso anotar pontuação, né? Porque a pontuação não define resultado. 1 contra todos. Aí eu posso ter 1 contra todos de 3 atletas, 4 atletas, 5 atletas e 6 atletas, tá? Eu até acho 6 atletas demais 1 contra todos, mas vai ter campeonatos que sim, 6 atletas ainda são 1 contra todos, ok? O normal é até 5 atletas ser 1 contra todos. Vamos abrir uma chave aqui 1 contra todos, pra gente poder mexer. Vamos abrir uma chave aqui 5 atletas. Vamos lá. Ok. Então, aqui sim eu tenho uma preocupação com não só com o vencedor, a pontuação e o tempo. Perfeito? Porque vão ter algumas regras de campeonatos que vão dizer que os pontos, a forma como aquele atleta ganhou na somatória pode fazer a diferença no resultado final. A mesma coisa vai acontecer com o tempo. Quem tiver vencido as lutas em menor tempo pode ser declarado campeão. Okay? Então essa é uma chave difícil. E aqui, normalmente nas chaves, lá no sistema Sysmac, por exemplo, as chaves já vêm na ordem certa, né? É 1 com 2, o 3 com 4, 1 com 5. Essa ordem é uma ordem sorteada, que ela tem toda uma lógica por trás, viu, senhores? Você poderia até explicar em algum momento, eu vou explicar como que as súmulas são organizadas, porque existe uma lógica, isso aqui não é aleatório não, tá? É exatamente para tentar respeitar esse tempo entre uma luta e outra, né? Vocês estão vendo que um luta na primeira, e aí ele lutaria na terceira depois, né? Então, o atleta número 3, ele luta na segunda luta, e ele luta depois novamente na quarta luta. Então, dificilmente, só em algum momento, deixa eu até ver aqui, só em algum momento que existe... Não, em nenhum momento, vejam bem, olha que coisa maravilhosa. Em nenhum momento o atleta luta 2 vezes seguidas, dentro da própria chave. Por isso que existe essa organização, tá certo? E bom, e aí no final eu vou preenchendo aqui a contagem de pontos, né? Aqui vai ter os nomes dos atletas. Normalmente aqui nas chaves elas já vêm prontas com os nomes dos atletas, viu, senhores? Elas já vêm prontas aqui. Então, atleta número 1, João Gabriel, número 2, Heitor, número 3, Cléris, número 4, Gabriel, número 5, Caio, que a gente faz a listagem e aí a gente vai marcando quem teve mais vitórias, o número de vitórias que cada um teve, você coloca ali na frente. Isso aqui, inclusive, não é primeiro e segundo. Aqui na contagem de pontos não é primeiro, segundo, terceiro, não. Aqui já vai estar os nomes das pessoas e aqui é o cada um dos atletas, né? Aí você vai marcar o número de vitórias que ele teve, o número total de pontos que ele fez e aí você vai ver qual que é a colocação dele. No final da chave, né, vai vir aqui um local onde eu faço a minha marcação. Quem for primeiro, quem for segundo. No judô normalmente são 2 terceiros, né? E aí, você preenche a mão, quem é o responsável pelaquela chave, no caso você sumulista, e ali é a sua assinatura, ok?
Vai depender das regras de cada competição, tá? Mas isso aí normalmente dali ela vai para premiação e depois ela vai ser incluído no sistema SISMEC. No caso do nosso sistema aqui, né? A mesma coisa vai acontecer em outros estados, em outros. Então eles vão ter a regra. Às vezes ele vai passar pelo sistema primeiro, depois vai para a premiação. Muitas vezes quando a premiação é toda no final, então ela passa para o sistema primeiro e depois vai para a premiação as chaves, tá? Um ponto muito relevante que a gente sempre gosta de dizer é que a súmula é um documento, senhores. A gente não pode esquecer disso. A súmula ela é um documento. Então vocês precisam ter atenção e precisam ter cuidado a ela, tá certo? Vamos passar para uma outra chave, porque aí depois do sistema de um contra todos, nós vamos ter mais... Bom, tem o por equipes, né? Que também não é um sistema muito complicado, é um sistema simples, ok? Vai depender da regra desse por equipes, tá? Antigamente você tinha um sistema de sorteio, né? Eu posicionava meus atletas e o adversário e o treinador adversário posicionava os atletas deles, independente do peso. O número 1 estava com o número 1, 2 com 2, essa é uma característica muito interessante. Para vocês mais novos não devem ter visto isso ainda. Hoje o modelo mais tradicional de por equipes é o por equipe olímpico, né? Então são 3 mulheres e 3 homens e as pessoas se enfrentam dentro da sua adversária, dentro daquele peso limite. Ou seja, no feminino vai até menos 57, depois menos 70 e mais 70. No caso do masculino é menos 73, menos 90 e mais 90, certo? São esses 3 pesos no masculino. Então, 3 no feminino, 3 no masculino. Então, o cara menos 73 masculino, ele enfrenta o menos 73 masculino. O menos 70 feminino enfrenta o menos 70 feminino da outra equipe. Não tem muita dúvida. Só se sorteia por onde que começa. E a partir daí segue a ordem subindo. Se começar no pesado, por exemplo, aí dá a volta e começa continua no menos 57 e depois no menos 73. Tá certo? Então só se sorteia a ordem, não é muito difícil. Quem ganhou, você puxa quem ganhou. Não tem... A pontuação não faz diferença nesse caso, tá? Mas eu acho até que deveria contar, porque hoje se tiver empate, né? Entre se uma equipe ganhar 3 e outra equipe ganhar 3, se sorteia uma nova luta. Eu acho que o sistema de pontuação seria mais dinâmico e mais justo. Porque aí cada luta, independente se eu perdesse ou não, a diferença de pontuação daria uma diferença no resultado, né? Eu acho que poderia ser uma maneira deles estimularem mais cada uma das lutas, dos combates. E ter mais controle, porque no final das contas, uma organização de competição passa por você entender e controlar, ter um controle da sua equipe de trabalho e entender qual é o tamanho da sua competição. Tentar fazer uma organização para que isso tenha um início, meio, fim programado, certo? Então quando você tem lutas a mais que você passa a não ter controle, isso fica difícil. Uma chave 1 contra todos, por exemplo, ela pode rodar mais de uma vez, porque pode acontecer, igual a gente está vendo aqui, pode acontecer um empate geral. Na chave 1 contra todos de 4 pessoas, de 3 é exemplos mais simples. Porque o 1 ganhou do 2, o 2 ganhou do 3 e o 3 ganhou do 1. Todos eles Furipom. Todos eles na mesma pontuação, no mesmo tempo. Roda a chave de novo. E aí acontece a mesma coisa. Só que aí acontece o contrário. O 1 ganha do 3, o 3 ganha do 2 e o 2 ganha do 1. Todos Furipom. Por isso que existe o tempo, inclusive, nessas chaves. Ok, senhores? Porque é razoavelmente comum ter um empate triplo ou um empate duplo na chave de 1 contra todos de 4 pessoas ou de 5. Às vezes, na de 4 também acontece, né? Às vezes 2 pessoas ganharam 2 lutas e elas empatam no topo. Então o que vai fazer a diferença é a pontuação ou, se não, o tempo. Perfeito? Se vocês estiverem tendo dúvidas, vocês podem ir colocando nos comentários aí abaixo que eu vou respondendo, tá certo? Vou respondendo essas dúvidas nos comentários dos senhores. Vamos passar para outra chave? Vamos ver se deu certo aqui no sistema. Opa, deu. Então a gente tem uma chave aqui. Essa aqui vai ser uma 16. Deixa eu ver se é uma 16 com repescagem. 16 com repescagem. Ótimo. O que é a repescagem? Por que surgiu a repescagem? A repescagem é uma forma de diminuir uma possível, não injustiça, mas diminuir o efeito da sorte dentro de uma competição. Por quê?
Às vezes, num sorteio de chave, hoje em algumas competições, alguns torneios, no Nafige com toda certeza, mas em outros torneios até locais, já existe um sistema de ranqueamento. Mas em muitos torneios ainda não. O que pode acontecer? Você coloca todos os nomes lá e faz um sorteio. Às vezes os dois melhores, imagina, nós temos uma chave com 16 aqui. Às vezes os dois melhores, eles se enfrentam na primeira luta. Na primeira luta. Ou eles se enfrentam antes da final. Então a repescagem ela surgiu para isso. Para que às vezes um cara não seja eliminado só por causa de um sorteio. E já tiveram vários modelos diferentes de repescagem, tá, senhores? Vários. Tem um sistema de repescagem que todos participam da repescagem, é um negócio muito curioso. Quem ganha vai para um lado da chave, quem perde vai para o outro lado da chave. E as pessoas vão se enfrentando. Isso chama repescagem dupla, inclusive. Certo? Porque praticamente para o cara sair de uma competição ele precisa perder 2 vezes. Então se um ganhasse do... um enfrentou o 9 ali, se um ganhou, passa para um lado, o 9 vai para o lado do perdedor. Entendeu? E aí ele enfrenta o perdedor do outro lado também, e aí quem for vencendo vai avançando. Você só sai da competição se você perde 2 vezes. Até que você vai pegar o campeão de um lado contra o campeão do lado da repescagem. Se o campeão ganhar, o campeão da repescagem já perdeu em algum momento, e aí ele é eliminado. Se o campeão perder, ele só perdeu uma vez, então ele faz uma outra luta contra o cara que chegou do outro lado, com o campeão da repescagem. É um sistema muito justo. Eu acho que é o mais justo possível de uma competição. Só que dá muita luta. Dá muita luta. Não tem muito jeito de se aplicar na prática. Né? Ele mais do que dobra o número de lutas de uma competição. Então esse sistema quase não se usa. Raramente se usa. Depois disso tinha um sistema de repescagem que se chamava repescagem olímpica antigamente, que eram os perdedores do campeão ou dos 2 campeões de eixo, ou seja, o campeão do lado A, né, contra o campeão do lado B. O lado B normalmente é o lado par, então ali você está vendo 2, o 6, 10, o 6, 14, né, 4, 12, 8 e 16, certo? Os perdedores do cara que ganhou esse eixo B contra os campeões, os perdedores do campeão do eixo A. Então todo mundo imaginar que o 1 ganhou o eixo A. Então, o 9 lutaria com ele. Eu vou terminar de preencher essa chave aqui. Vou ir preenchendo essa chave aqui, ok? Para quem não sabe o que eu tô, como é que chama esse sistema aqui, esse aqui chama I Love PDF, tá? É um site. Então, as chaves que eu vou deixar para vocês, ela tá em PDF. Não é o 9 não, aqui pode ser o 13. Certo? Então, o I Love PDF é um sistema muito interessante para você. Ele cria edição, né, de PDF, tá? É um site. Então, para quem não sabia, fica a dica. Tem inclusive o aplicativo, tá, senhores? Então, eu vou preenchendo aqui para vocês. Então, vamos imaginar aqui que o 7 lutou com 15 e o 7 ganhou. Porque o 7 é o Hulk. Hulk sempre ganha, né? Vocês sabem disso, né? Se vocês não souberem, tá errado. É brincadeirinha de atleticano, viu, senhores? De um atleticano empolgado, né? 2 e o 10. O 10 vence. 6 e 14. Vai dar 6. Tô chutando aqui os resultados, tá, senhores? Estou imaginando. 4 e 12 vai dar 4. E aqui o 8 e 16 vai dar 16. Que é meu dia de nascimento, então gosto do 16. 1 e 13 deu 13. 11 e 7, vocês já sabem, né? 7 é do Hulk, o Hulk sempre vence. Então, não tem jeito. Givanildo é bravo, é o bravo. 10 e 6. Vamos de 6 aqui. E eu adoro o número 4. Então quem ganhou aqui vai ser o 4. Já vamos definir essa semifinal aqui.
Eu gosto do 4, mas quem vai ganhar é o 6. Surpresa. Aqui. E aqui. Vocês sabem quem vence? O 13. Não é o 7. O Hulk sempre vence, mas 13 é galo. Então não tem jeito, né? E aí o vencedor... Pelo menos em 2021, a gente sabe quem foi, né? Brincadeiras à parte, essa é a nossa chave. Perfeito? Então vamos entender. Se fosse uma repescagem olímpica antiga, modelo antigo, todos os perdedores do 13 voltariam na repescagem. Então voltaria na repescagem o 5, o 1 e o 7. 5 lutaria com 1, 1 lutaria com 7. E no outro lado da chave, todos os perdedores do 6. Então lutaria o 14, 14 versus o 10. Quem ganhasse enfrentaria o número 4. Ok? Só que esse não é mais o modelo atual de repescagem quando a gente fala de repescagem olímpica. Tá? Repescagem também, o sistema de repescagem vai ser determinado pelo regulamento técnico das competições do seu estado, da sua federação, da sua liga, ok? Hoje o sistema de repescagem, bom, a chave pode também não ter repescagem. Em vários lugares ela não tem repescagem, tá certo? Na Liga Mineira, por exemplo, normalmente não tem repescagem. Na Liga Nacional tem. Na Liga Mineira não tem repescagem. Então aqui o resultado já está aqui. O campeão é o 13, o vice-campeão é o 6, os dois terceiros colocados são o 7 e o 4. Ok? Mas, por exemplo, na Liga Nacional tem repescagem. E ela usa o sistema de repescagem olímpico. E o sistema de repescagem olímpico são os perdedores das quartas de final. Quartas de final é quando a gente tem 8 adversários. Ok? Então, esses perdedores das quartas de final, dessa fileira aqui, então quando a gente tem 8 caras na chave, então aqui ó, a gente tem 8, opa, o que aconteceu? Voltei, ótimo, estamos aqui, não sei o que aconteceu, mas estamos aqui. Então, 1 e 13, quem ganhou foi o 13, então 1 perdeu essa quarta de final, certo? Então esse 1, ele vem pra cá. Ele vai pro eixo 1. E aqui, 11, 7. Deu 11. Certo? Deu 11. Quer dizer, deu 7, então 11 desceu, né? Vamos lá. Quem ganhou foi o 7. Não confunda os nossos amigos. Se quem ganhou foi 7, o 11 vem pra cá. E aí, então, o 1 e o 11 vão se enfrentar. Vamos imaginar que o 11 venceu. E aí, ele vai pegar o finalista do eixo B. Não o campeão do eixo B, não é o 6. Normalmente, quando chega na final, os dois já sabem que um é prata e o outro é ouro, ok? Os que têm problema são os perdedores das semifinais. Porque, por exemplo, então, aqui nesse caso, o 4, ele vai enfrentar o 11. Ok? E nesse caso, então, o 11 vai vencer. Perfeito? Entendidos? Esse é um dos medalhistas de bronze. Vamos fazer um medalhista de bronze do outro lado. Então, são os perdedores, vamos repetir. Perdedores das quartas de final. Então aqui eu tenho 10 e 6. O 6 venceu. Então o 10 é o perdedor dessa quartas de final, não é isso? Então vamos colocar ele aqui. Quem mais? 4 e 16. Então 16 perdeu. Vamos de 16 aqui. Joia. 10 com 16 vai dar 10. Opa, apertei aqui o Enter, mas vai dar o 10. E o 10 vai enfrentar quem?
o semifinalista derrotado aqui. 3 vezes 7, 7. Aqui sendo 7. 7 versus 10. Nós já sabemos o resultado. Vai dar o 7. Perfeito? Então aqui nós já temos o resultado dessa chave. O campeão é o 13. O vice-campeão é o 6. Os dois terceiros colocados é o 11. Um é o 11 e o outro é o 7. Perfeito? A gente preenche aqui. Responsável e assinatura. Por que repescagem olímpica? Porque é usada hoje nas Olimpíadas. Simples. E é a utilizada na maior parte dos torneios internacionais da FIGE. E é a utilizada na maior parte dos torneios aqui no Brasil quando eles têm repescagem. Perfeito? Isso pode acontecer na chave de 8, de 16, de 32. E a gente vai passar a usar o número, por exemplo, a chave para 8 atletas. Ela vai ser usada, por exemplo, se a competição prevê, se o regulamento técnico prevê, que a partir de 5 atletas, até 5 atletas é um contra todos, então a partir de 6 atletas já vai ser chave de eliminatória. E vai se utilizar a chave até 8 atletas. Se tiver 9 atletas, a gente vai usar a chave até 16. Certo? Se tiver 17, de 17 até 32, vai usar a chave até 32. Se não, até 64, tem 128, tem 256, ok? Mas é raro encontrar essas chaves desse tamanho atualmente. Acontece às vezes, mas é raro. Perfeito? São sempre multiplicando, ok? Sempre multiplicando. Basicamente sempre dobrando o número, né? 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 e assim vai indo. Certo? Bom, como eu disse para os senhores, eu vou deixar um link aqui com as súmulas anexadas aqui, tá? E peço para que vocês deixem as dúvidas aqui. Esse modelo de curso que eu tô dando, que não é ao vivo, porque no ao vivo tem muita interação com o pessoal, mas para quem assiste depois é meio chato, porque eu vou respondendo as perguntas às vezes que o pessoal não teve no momento, entendeu? Então eu resolvi gravar desse jeito, como se fosse uma aula mesmo online, tá? E se houver necessidade, eu marco uma live para poder tirar as dúvidas de todo mundo. Perfeito? O link das súmulas vai estar aqui embaixo no Google Drive para vocês poderem baixar essas súmulas em branco, para vocês poderem mexer, testarem, rabiscarem. Inclusive também vou deixar aqui um contato para vocês falarem comigo, me mandarem às vezes a foto da súmula, tirarem dúvida comigo, tá? Vou deixar no meu Instagram, tá? No meu Instagram pessoal, @GalileoPaolo, vou deixar aqui para vocês me mandarem para ver, você tá certo, fiz aqui, puxei a chave aqui, tá certo. Você pode me mandar ela preenchida, que eu vou saber te falar se deu certo ou não. Eu te respondo lá no Instagram. Perfeito? Obrigado, senhores. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Fortalece bastante o canal. Se inscrevam. Tudo de bom. Até a próxima. Os